Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos irmãos, são uma palavra, são um texto tirado de uma carta em que o apóstolo Paulo escreve para uns irmãos, mostrando no seu começo cautela, para que os irmãos tivessem cautela junto àquelas pessoas que tinham pensamentos muito ruins e que estavam no meio deles. Ainda no versículo 2, novamente ele pede cautela, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque aqueles judeus que haviam sido circuncidados, eles achavam que eles eram os únicos. Mas agora o apóstolo Paulo, ele mostra que eles que estão em Cristo Jesus. Aí o apóstolo Paulo, ele muito preocupado, ele chama para os irmãos, o versículo 12, ele diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Ele foi conquistado para quê? Ele foi conquistado para uma grande obra. Ele foi conquistado para a salvação eterna. E quando eu lia esse texto, o Senhor me fazia entender que vivemos em tempos difíceis. Então, quando vivemos esse tempo presente, porque o tempo presente ele está ligado com o passado e o futuro. O tempo, irmãos, precisa ser vencido. Foi um texto que eu escrevi na minha introdutória. Então, esse tempo, ele precisa ser vencido diariamente, todos os dias. E isso é um grande desafio para nós. Porque tudo que fazemos, ele gira em torno do tempo que é formado. O tempo é formado pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Entendo que o passado, então eu vendo que Paulo escreveu, que o passado ele tinha influência muito grande na vida das pessoas e continua tendo hoje em nossas vidas o passado. Porque o presente e o futuro, o que o presente e o futuro fazem? Eles expõem o resultado das nossas atitudes do passado. Então, o que é tempo? Tempo podemos considerar como uma sucessão de anos, dias, horas, minutos e segundos, que dá ao homem uma noção do passado, do presente e do futuro. Isso é o tempo. Dá para nós essa sensação. Então, eu gostaria de iniciar com os irmãos, falando do passado. O versículo 13, a parte A dele diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que nós observamos hoje e vemos que às vezes cometemos isso, é que há muitos que ficam se culpando, não se perdoam na prática de coisas e de pecados passados, coisas que se passaram há muito tempo. E quando nós temos esse sentimento de culpa, o sentimento de culpa, ele é terrível e machucam muito o sentimento do ser humano. Quando você tem e coloca essa culpa, traz essa culpa, que você não prefere deixá-la para trás, esses sentimentos machucam muito. Às vezes te faz chorar, às vezes te faz ir para um canto, ficar isolado, às vezes te faz você não querer conversar com as pessoas, porque eles machucam. E isso, queridos irmãos, quando nós assumimos essa culpa, nós abrimos brechas para sermos acusados pelo acusador, pelo diabo. Porque ele fica querendo trazer a sua memória, aproveitando fraquezas e passar para você filmes de coisas que foram passadas, mas que você faz questão de relembrá-las, você faz questão de vivê-las, e vem agora o sofrimento. Se ele não se lembra dos nossos pecados, nós não temos o direito de lembrar deles. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 17, ele diz assim, e acrescenta 2 pontos:
dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Isso é o Senhor falando. Então, qual o direito que nós temos, queridos irmãos, de querer trazer sempre a nossa memória? Eu tenho que trazer à minha memória tudo aquilo que me traz esperança. Isso sim, eu tenho que trazer à memória. Então veja o que o passado produz. Também as ofensas sofridas. Isso eu tenho que deixar para trás. O próprio escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, ele diz assim, ó: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Se o crente, queridos irmãos, se cada um de nós, ou o que você escolher, você optar de reter essas coisas, vai te causar perturbação, porque vai te excluir da graça de Deus também. E quando você pega esse versículo, só o versículo 15, e você começa a ver as palavras determinantes dele, você vai ver que temos aí 3 coisas que retém, quando você retém essas ofensas. Em primeiro lugar, a pessoa fica privada da graça de Deus. Olha que coisa terrível. Se cristiano, ele fala alguma coisa que eu julgo que ele me ofendeu, eu retenho aquilo no meu coração. Primeiro ponto, se eu não libero para ele o perdão, eu fico privado da graça de Deus. Se eu não o perdoo, Deus não me perdoa. E vocês vão ver versículo para isso. A outra coisa, a pessoa fica amargurada. Quando eu retenho isso, você fica amargurado. Você às vezes responde às pessoas, mas, sabe, não mais com aquela emoção, com aquele carinho, com o costume que você tem de responder. Às vezes você é uma pessoa até doce, mas naquele momento você foi pego no contrapé e no teu coração já tem um pouco de amargura. Você está retendo aquela amargura. Então você fica privado da graça de Deus e você fica amargurado. E o outro ponto, a pessoa, ela compartilha a culpa com outras pessoas. Eu começo a falar, eu chamo a irmã aqui, irmã, poxa, eu sou muito amigo do Cristiano. Mas o Cristiano não tinha direito de falar assim comigo. O Cristiano me ofendeu. Eu começo a lançar aquilo ali. Eu começo a compartilhar, eu começo a contaminar pessoas. Quando eu guardo isso, quando eu deixo isso ficar dentro de mim. O crente, quando retém, ele não alcança o perdão de Deus. Eu vou dizer para você o versículo. Mateus capítulo 6, versículo 15 e 14 diz assim: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então isso é a palavra de Deus. Não é a palavra do mensageiro, é a palavra de Deus que diz: se eu não perdoar as ofensas dos meus irmãos, Deus não vai perdoar as minhas ofensas, que possivelmente sejam diárias e grandes. Não só contra ele, contra as pessoas também. Outra coisa, quando ele retém isso, ele dá brecha para o diabo. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11 diz assim: se vocês perdoarem alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, isso é o apóstolo Paulo falando, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Ele falando para aquelas pessoas, aqueles irmãos, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Ignoramos a intenção do inimigo? Não. Ele veio para quê? Matar? Nós ignoramos isso? Não ignoramos. E o apóstolo Paulo, sabedor disso, o que ele faz? Ele fala para eles: olha, eu perdoei, eu perdoo, mas perdoo na presença de Cristo, porque Cristo é o testemunho. Porque Cristo vai testemunhar as minhas palavras só? Não. Porque Cristo, ele vai testemunhar o que o meu coração falou. É muito fácil chegar para o Cristiano chegou: me perdoa aquele ali. Tá bom, Cristo, está perdoado. Mas aqui não houve perdão. Houve aqui. Mas quando eu na presença de Deus eu falo: está perdoado em nome de Jesus, eu trago Jesus, eu falo: Senhor, olha para dentro de mim, como eu estou perdoando meu irmão. E a gente não pode dar essa brecha. A gente não pode dar essa brecha. Outro ponto: atitudes erradas. A gente tomamos atitudes erradas.
um ato precipitado às vezes. Não são pecados às vezes que praticamos, mas oportunidades desperdiçadas, conversas fúteis, indecisões, a falta de ousadia e a intranquilidade. Isso são grandes oportunidades que deixamos. Efésios capítulo 5, versículo 15, 16 diz assim, eu vejo isso como uma advertência para nós. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, ou seja, que não seja como aquele que age sem sabedoria, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Cada um de nós, graças a Deus, estamos aqui vivos e com saúde, gozamos de plena consciência, estamos buscando ao Senhor esta noite. O nosso desejo e a nossa vontade é que pedimos a Deus que cheguemos em casa em paz e tranquilidade. Então temos que aproveitar essas oportunidades, porque ninguém garante que eu vou chegar na minha casa vivo. Ninguém garante. Então todas as oportunidades que o Senhor me der, eu tenho que aproveitá-las, seja Ele colocando para mim ouvir palavras que me conduzem para o caminho que Ele quer que eu ande, que me tire dos caminhos que eu quero andar, para que a vontade dEle venha prevalecer sobre a minha vida. Porque há momentos em nossas vidas que nós tomamos a decisão. Deus, Ele às vezes insiste em nos posicionar e nós insistimos também em que a decisão seja nossa, não a de Deus. E queridos, quando nós meditamos nessas atitudes erradas, entramos às vezes, quando nós paramos, quando nós cometemos algumas atitudes erradas, não sei você, eu sei que coisas já aconteceram comigo, de eu tomar atitudes precipitadas, erradas, e logo depois o arrependimento. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo? É o Espírito Santo. E Ele te fala. E quando você sente, aquilo dentro de você, e vem naquele momento o pensamento, e graças a Deus, você tem que tomar uma posição de arrependimento de uma atitude errada. Mas quando você fica ainda pensativo, às vezes vem em você uma depressão. Não é depressão, é um desânimo. Vem em você uma baixa autoestima. Porque você cometeu o ato errado, e você sabe que cometeu o ato errado, mas você, naquele momento, você não quer pedir perdão, você não quer pedir desculpa, você não quer, achando que se você fizer isso, você está se humilhando, você está descendo degraus na sua vida. E na verdade, não estamos descendo, estamos crescendo. Quando nós reconhecemos que tomamos uma atitude errada e aquilo ali carece de um pedido de desculpa, de um pedido de perdão, nós estamos crescendo, porque quem traz para nós o crescimento, quem está nos vendo, a nossa atitude, é o Senhor. Um outro ponto, queridos irmãos, são os infortúnios, que são as adversidades, são os revés da vida, que às vezes nós não deixamos para trás. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, a palavra de Deus diz assim para nós: todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com um homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com o que faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. São os fatos que fogem, são esses revés da vida, são coisas que fogem de nós, fogem do nosso alcance. Mas são coisas que precisam ficar no passado. Eu não posso trazê-los para a minha memória para não me causar todos esses danos que foram falados até agora. Aí eu preciso ter procedimentos, eu preciso caminhar, eu preciso andar. E alguns procedimentos para esquecer coisas do passado. A questão do pecado, quando nós falamos do pecado. Eu preciso aceitar o perdão de Deus. Porque tem gente que fala assim, não, Deus me perdoou. Mas a primeira oportunidade que tem, ela se desespera quando lembra daquilo ali. E na verdade, se você tomou posse do perdão, você tomou posse e acabou. Não adianta A, B, C, D querer te acusar, porque já tem um que te acusa direto. Já tem um que tenta te lembrar isso dia e noite, chama-se Satanás. E pode acontecer de pessoas
serem alguns mensageiros colocados no seu caminho para tentar te lembrar alguma coisa, para dizer, mas você está pensando que eu esqueço daquilo que você fez? Não, irmãos, precisamos aceitar e tomar posse do perdão de Deus. O salmista, no Salmo 103, versículo 3, ele diz assim: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Não importa o tamanho do seu pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Porque hoje, muita gente não quer, conforme já falei isso para os irmãos, muita gente não quer mais nem falar essa palavra pecado, às vezes dentro da igreja. Tem receio. Mas por quê? Se os nossos foram perdoados pelo Senhor, e Ele faz questão de não lembrar. Quantas ofensas, não falei do pecado, agora quantas ofensas, libere perdão. Já falei para os irmãos, e eu continuo sempre tocando em alguns pontos. Guardei dentro de mim, sabe, um bom tempo, mesmo depois de crente. Eu guardei que aquilo ali virou uma raiz, virou uma árvore, e essa árvore produziu raízes dentro de mim, no meu coração. Que tinha uma irmã na igreja que eu não conseguia ter relacionamentos, eu não conseguia falar direito, eu não conseguia. Eu que estava preso. Eu que estava preso. Nós tínhamos costume de dar ósculo santo, sabe? Chamava-se isso na igreja. É a primeira igreja que eu fui membro, onde eu aceitei Jesus. E beijava aqui na mão um do outro. Quando isso entrou dentro do meu coração, eu falo para os irmãos, eu tinha vontade de morder a mão da irmã quando fosse osculá-la, para vocês verem a que ponto a amargura pode levar um homem, a uma pessoa, mesmo sendo cristã. Porque você não consegue. A natureza. Até que eu fui alcançado pela graça de Deus. E quando a graça de Deus te alcança, e você entende, você se arrepende, queridos, é como se você se colocasse asas em você, e você saísse para dar um belo voo. Você alcança a sua liberdade, até chegar para aquela pessoa e falar: olha, eu quero te pedir perdão, porque todo esse tempo o meu comportamento não foi digno de ser chamado de seu irmão. Eu quero te pedir perdão. Eu fiz a minha parte, irmãos. Não sou eu que tenho que olhar o coração de ninguém. Já bastava Deus estar olhando o meu. Entende? Então, quando nós pensamos nas ofensas, o conselho é liberar perdão. Em Efésios, Paulo, falando para eles, no capítulo 4, versículo 32, ele diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A lista do pecado de cada um de nós que está aqui dentro esta noite era muito grande, os pecados. Mas em Cristo Deus nos perdoou. Louvado seja o Senhor. E o apóstolo Paulo dá esse conselho para eles: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Precisamos também, queridos irmãos, isso é uma das estratégias para eu esquecer o passado, que eu preciso esquecer. Uma outra coisa é pensar em coisas boas. Pensar em coisas boas. Eu não posso só pensar em coisas que, sabe, não, isso aí não vai dar certo. Não, eu não posso pensar, eu tenho que pensar em coisas boas. Aí o apóstolo Paulo também, ele aconselha aos filipenses dizendo assim, no capítulo 4, versículo 8, olha, finalmente, irmãos, isso aqui você sabe também de cor. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Se houver algo excelente, digno de louvor,
Pense nessas coisas. Precisamos pensar assim, em coisas boas. Eu preciso esquecer essas coisas. Eu preciso esquecer coisas ruins. Eu preciso. Mas existem fatos do passado que não devem ser esquecidos. As experiências que cada um de nós tivemos para crescer. Possivelmente você tenha tido umas experiências e aquilo ali Deus mostrou para você que era didática, que era para o teu crescimento, teu aprendizado. O salmista, no Salmo 119, versículo 71, ele diz assim: foi bom para mim ter sido castigado, ou ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Ele reconhece que o que ele passou trouxe para ele crescimento e foi bom para a vida dele. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11 diz assim: as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Que declaração! Que declaração de uma pessoa que ela não esquece, ela está sempre com a gratidão a Deus. Isso é muito bom, irmãos. Tudo o que Deus tem feito em nossa vida, eu não posso esquecer. Em 2 Samuel capítulo 7, versículo 8 diz assim: agora, pois, diga ao meu servo Davi, Deus falando, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Você quer uma palavra mais forte do que essa? De Deus para a sua vida nesta noite? Aqui ele manda falar para Davi isso. Olha, fala para ele que eu tirei lá do campo, das pastagens, o que ele estava fazendo, eu coloquei agora para ser rei, para ser o soberano do meu povo. Você já viu da onde Deus nos tirou e aonde Ele nos colocou? Nos tirou de um lamaçal e nos colocou sentado entre os príncipes. Eu não posso esquecer isso. Eu tenho que ter gratidão porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei de onde Ele me tirou. E agora eu venho porque eu estou vivendo presente. Mesmo Paulo, mesmo capítulo 3, mesmo versículo, só que a parte B ele diz assim: avançando para as coisas que estão adiante. Eu deixo para trás aquelas coisas que não me interessam, agora eu vou avançar para as coisas que estão adiante. E no presente nós devemos fazer alguma coisa. Eu não posso ficar parado. Se eu ficar parado, se eu ficar inerte, a minha mente vai ser uma oficina. A minha mente, ela vai, sabe, dificilmente ela vai trabalhar por bem. Ela só vai trazer as coisas que não são boas para a minha mente, se eu não estiver ocupado, se eu não estiver trabalhando. Não podemos parar diante das dificuldades da vida. Quem de nós aqui não passa dificuldades? Mas essas dificuldades não podem nos parar. O nosso alvo, o nosso objetivo é um. E essas dificuldades, elas não podem. Josué capítulo 1, versículo 2 diz assim: meu servo Davi está morto. Agora, pois, você e todo esse povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Eu não posso parar diante da dificuldade. Josué estava ali, ó. Moisés morreu, ele está morto. E aí? Você vai ficar parado? Levanta, chama o povo, faz o que tem que ser feito, vai em frente, não pare. Essa é a palavra para nós essa noite. As dificuldades, elas estão e virão, mas precisamos ter esse posicionamento. Precisamos pegar essa palavra de Deus e colocar em nossas vidas. Deus falando para nós: siga. Porque se Ele está conosco, Ele é que nos garante. Ele luta as nossas lutas. Atravessa esse Jordão. Pega esse povo, atravessa esse Jordão. E você? Conta com Deus para atravessar esse Jordão.
Qual é a dificuldade que está impedindo você? É aonde? É no seu lar? No seio da família? É no seu trabalho? É na sua igreja? É na sua comunidade? Deus, Ele te convida para seguir, porque Ele está com você. E esta mesma ordem foi dada a Elias em 1 Reis, capítulo 19, versículo 7. O anjo do Senhor vem a ele, toca nele. O versículo diz assim: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Uma pergunta: será que Deus está falando comigo esta noite? Ou será que Ele está falando com algum ou alguém que está aqui essa noite, que tem esse sentimento, sabe, muito ruim, que as dificuldades estão chegando muito forte, batendo na sua porta, porque ela não escolhe sexo, ela não escolhe idade, ela bate a porta e está tentando te parar. Coma essa palavra hoje, se alimente dessa palavra de Deus para a sua vida. Sabe por quê? A nossa caminhada é longa. Essas dificuldades que estão aí fora não vão nos parar, não vão, porque a nossa caminhada é longa e Deus está nos dando alimento. Outra coisa, fazer um esforço para frente. Tem gente que se esforça muito para não sair do lugar. Qualquer outro lugar em marcha, quando você marcha no mesmo lugar, é marcar passo. Você fica marcando passo. Você não vai para frente, também não vai para trás. Nós devemos lutar para alcançar o nosso objetivo. Se você não tem objetivo, olha o Senhor. Precisamos ter objetivos para serem alcançados. E manter-se acima da média. Não ter medo dos desafios. Quem tem medo dos desafios é covarde. Você não tem que ter medo de desafios. Ser insistente nos seus objetivos e saber conquistar o presente. Tem que saber conquistar o presente, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, você sabe também muito. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será vão. Nada, queridos irmãos, que fazemos voluntariamente na casa do Senhor, nada que fazemos com amor na casa do Senhor é vão. Nada. E é por isso que temos que ter prazer de fazer. Ah, mas eu não fui convidado esse ano para estar no departamento. Tá, mas se você vê um copo no chão, você pode pegar. Mas se todo mundo saiu, a luz ficou acesa, você pode contribuir, ver quem sabe, se você não souber onde apaga, se você souber, você apagar a luz. É coisa na casa do Senhor que nós podemos fazer voluntariamente, sem estar ligado ao departamento ou ao ministério. Mas eu estou ligado. Juntos somos a igreja. Juntos somos a igreja. E a igreja, ela precisa caminhar. Tem um corinho que fala: oh glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Oh glória, a igreja segue. Porque ela tem um general. Essa igreja tem um general. Chama-se Cristo Jesus, o vencedor. Ele é o grande líder. Ele é o nosso comandante. E Paulo continua falando. Já estou terminando, tá, irmãos? Vou falar agora do futuro. No capítulo 3, versículo 13, ainda a parte C, ele diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Eu não posso parar. As dificuldades não podem me parar. Eu não posso ficar preso nos meus pensamentos ruins do passado, coisas que eu fiz no passado.
Mas quando eu tive um encontro real com Cristo Jesus, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Quando eu me arrependo, confesso a Ele como meu Salvador, começa um processo de santificação na minha vida. Começa um processo de transformação na minha vida. Eu não tenho mais que me considerar o mesmo, conforme foi falado de manhã. Se mexer comigo já sabe. Não tem esse negócio que já sabe, Quem nos defende é o Senhor. É Ele que nos defende, porque Ele é justo. Se você estiver errado, você acha que Ele vai dizer que você está certo? Não, errado é errado. Mas se arrependa, peça perdão. É difícil, né, irmãos? É muito difícil. É muito difícil quando a gente erra. E mesmo o Espírito Santo de Deus nos convencendo, que Ele nos convence. Mesmo o teu coração dizendo para você, você está errado, você precisa pedir perdão. Aí vem aquele pensamento em você, eu vou pedir. Aí você vê a pessoa, você recua. Você recua, você não avança. Mas você tinha um propósito. Aí fica protelando, irmãos? Até que Deus, Ele toma as providências. Até que Ele não quer te perder. Deus não quer nos perder. Ele toma providências. Aí acontece coisas em nossas vidas que te dá tempo para meditar. Te dá tempo para reconhecer que aquele era o momento certo de pedir perdão. Às vezes pessoas morrem e não pedimos perdão a ela de coisas que fizemos. E você carrega pro resto da sua vida coisas que você deveria ter pedido perdão, mas você recuou no momento em que você teve a oportunidade. E você não tem mais oportunidade. Você tem que conviver com aquilo ali pro resto da sua vida. Se eu preciso visualizar o alvo, meu alvo é aquela cruz. O escritor dos Hebreus, eu continuo com ele, no capítulo 12, versículos 1 e 2, ele diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus, ele poderia não ter ido à cruz. Foi obediente, desprezou a vergonha, porque ele sabia o resultado daquilo ali. E quando nós sabemos do resultado, o que é a gente se livrar de pesos, de bagagens que não temos necessidade de carregá-las, irmãos, o Senhor é conosco, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece.